Pensar num exemplo ilustrativo no qual você... Deixa eu só ver se as minhas anotações estão ok. Então, você começa com o seu agente, tá? O seu agente está aqui em A, beleza? Você começa em A. Esse é o seu primeiro ponto. E você deve chegar, você deve alcançar F. Então, o meu problema aqui agora não é exatamente o do caixeiro viajante, beleza? Não é voltar ao ponto inicial, certo? É chegar em um destino, tá? Um objetivo, uma meta. Esse tipo de grafo também, ele é chamado de grafo dirigido, porque eu reduzi o nosso problema no sentido de que você pode imaginar que essas são cidades, por exemplo, os vértices são cidades e as arestas são as rodovias. Grafo dirigido. Dirigido. Beleza? Ou dígrafo. Tá? E esse, quando ele é dirigido, ele sai de uma origem, observe o A, e alcança B. E tem uma setinha dizendo isso. E ele não pode voltar. Ok? Então não é uma rodovia que vai e volta. Então eu simplifiquei nosso problema. Ele só vai. Então, aonde a setinha alcança é a próxima parada, tá, do entregador, ok? E não é possível retornar. Tá? Aliás, ele só pode avançar para onde a setinha aponta, beleza? Então eu reduzi, o problema fica mais simples assim, tá? Poderia não ser assim, poderia poder ir e voltar. Tem outras problemáticas, mas eu reduzi o problema. Ok? Então, a gente quer sair de A e chegar em F. Tá? Se eu fosse fazer isso com a tal força bruta, beleza? Uma busca exaustiva ou de força bruta, eu teria que investigar, por exemplo, o caminho, um certo caminho, tipo A, B, D e alcancei F. E verificar o valor para esse caminho, tá? Para esse caminho ser qual é, beleza? Da minha função. E essa função é aquela que está somando, então, as distâncias para cada caminho, né, de cada aresta, para então ter o valor do caminho total, beleza? Aí a busca exaustiva vai buscar um outro caminho. Então ela vai até lá e avalia, opa, quanto que é para chegar? Né? Qual é o custo de chegar em F? Beleza? É um custo em quilômetros, beleza? Aí ela avalia uma outra. Opa, vamos agora pelo A, B, E, F. Opa, qual o custo dessa aqui? Agora vamos para outra. A, C, B, D, F. Qual o custo? A função está me ajudando a decidir, beleza? E assim eu vou. Então a busca exaustiva vai verificar todas as possibilidades de caminhos, beleza? E verificar qual é o custo. Aquela que minimiza, aquele caminho que oferece o menor valor dessa função é tido, então, como o caminho ótimo, a solução ótima, ok? Para esse problema aqui, parece até interessante, porque nós não temos muitos caminhos,
beleza? Então, uma busca exaustiva aqui relativamente funcionaria rápido. Avaliar todos os caminhos possíveis e ver qual é o melhor, tá? Entretanto, conforme eu já mostrei, imagine o mapa do Brasil, o estado de São Paulo, ou o problema em que o Uber deve resolver, tá? Em que você chama e ele encontra o seu caminho, o seu ponto e aonde você quer ir, tenta encontrar o carro mais que seja livre e que esteja próximo de você para chegar a tempo, ou do Google Maps ali para oferecer algumas opções de caminhos de um ponto a outro, tá? Ou seja, a combinação pode gerar aí, a combinação de cidades e estradas pode gerar uma explosão combinatória, no qual você vai ter muitos estados possíveis, muitas opções de solução, tá? E aí isso não tem como resolver em tempo hábil, muitas vezes, tá? Fica impossível da máquina resolver. Foi meio que aconteceu naquela história do Deep Blue, tá? Quando uma determinada jogada de xadrez lá, ela entrou num loop infinito e aí ele fez uma jogada aleatória e ainda deixou o Kasparov nervosinho lá, né? Então, às vezes avaliar dessa maneira se torna inviável para muitos problemas, principalmente problemas que são ligados ao raciocínio humano, aqueles problemas ligados à inteligência artificial, como nós vamos ver à frente, tá? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo, professor. Então, a pergunta que eu faço agora é a seguinte: como eu poderia tentar resolver isso de maneira mais razoável? Esse exemplo aí. Alguém tem alguma ideia? O agente começa ali em A, o carinha está em A, pegou o carro, encheu o tanque, tá caro, mas vai dar certo, tá? E alguém tem alguma dica de como resolver isso de maneira mais inteligente? Imagine que você é o agente, você pegou o carro. Fala, cara, agora eu preciso ir até F. Preciso ir até lá. Cara, mas que caminho eu faço? Tá? A busca exaustiva, normalmente nós, né, detemos inteligência, nós não vamos fazer uma busca exaustiva. Alguém vai? Alguém vai fazer uma busca exaustiva? Tipo, dane-se, vou tentar qualquer aí, vamos tentando, um dia a gente chega. Vai somando os valores e qual que der a menor soma, vem nele. Ó, a Lívia ofereceu uma opção interessante. Ela vai para um caminho, né? De repente faz esse caminho, aí depois ela tenta fazer outro caminho, e se nesse caminho, até certa distância, já deu uma quilometragem maior do que o caminho anterior, significa que deu merda, né, para esse caminho, e ela retrocede, então, e tenta outro. Mais ou menos isso, né? Já existe uma abordagem dessa, tá? Já poderia excluir esse caminho. E a Carol está dizendo escolher os menores valores a cada ponto. A cada ponto, tipo assim, chegou em A e aí avalia o KM para B e o KM para C, é isso? Isso, perfeito. Bom, então, percebam o seguinte, esses sistemas não é que nem os sisteminhas de CC, POO que a gente ficou fazendo. Esses sistemas têm que ter algum tipo de inteligência. Basicamente, tem que imitar o que nós faríamos. Né? O que a gente faria? A Carol faria desse jeito, né? Ela iria avaliar. Vamos imaginar que você está em A e você avalia que, ora, de A para B tem uma placa, você chegou na estrada lá, aí tem a placa, ó, para B é 80, tá? Para C é 85 quilômetros, beleza? Tipo isso, estou em Tupã, Bastos é tanto, e a CRI é tanto. Vou para onde? Beleza?
Então, você verifica essa informação que você tem prévia, local, já vou falar mais sobre isso, e avança. Beleza? Então, nesse sentido que a Carol disse, quem poderia dizer se eu estou em A, eu vou para onde, então? Qual é o meu próximo caminho? B. Beleza. Estão prestando atenção. Então, eu devo, pensando nessa heurística da Carol, eu devo avançar para B, ok? Devo avançar para B. Beleza? E aí, o meu agente, né, o entregador, chega em B. Beleza? A Lívia disse alguma coisa aqui? E, Lívia, esse seu desconforto aí faz sentido. Calma que a gente já vai chegar lá. Eu disse que a gente precisa de alguma coisa inteligente, mas não uma coisa, vamos dizer assim, top, tá? Então, aí a gente tem que pensar. Eu estou pensando ainda, né, vamos de maneira rudimentar. A busca exaustiva é a mais tosquinha possível, beleza? Provavelmente improvável rodar, executar para um número grande de cidades, tá? Levaria muito tempo. A gente está pensando em uma solução um pouco mais inteligente, tá? E foi o que a Carol colocou, tá? Então vamos seguir com essa ideia, ok? A ideia então é alcançado um caminho, alcançado um ponto, um vértice, avalia os vértices à frente dele, os próximos, qual tem a menor distância e avança para o de menor distância, tá? Então isso pode ser chamado de uma busca local com uma abordagem gulosa, tá? A ideia de algoritmos gulosos, tá? Deu até fome aqui agora, tá perto do horário do almoço, mas a ideia de abordagem de algoritmos gulosos é que eles simplesmente avançam para uma melhor solução, uma suposta melhor solução, e não retrocedem, beleza? Então ele quer sempre uma solução melhor que a atual e vai avançando para aquela que ele supõe ser a melhor, ok? A gente pode pensar que esse tipo de busca que a gente está fazendo nesse momento, essa ideia da Carol, é a busca local, tá? Uma abordagem que ele não desiste, tá? Ele vai avançando para aquilo que ele julga ser melhor. À frente eu vou mostrar que o que a gente está fazendo é simplista ainda para resolver esse problema, ok? Para resolver esse problema, a ideia gulosa, a abordagem gulosa, tem um propósito mais interessante em outros algoritmos que eu vou só citar à frente, beleza? Mas nós vamos pensar nessa ideia. Qual que é, então, essa ideia da busca local? A busca local, ela expande para a sua vizinhança, tá? E aquela vizinhança que tem o menor custo, que ele julga naquele momento, localmente, que é o menor custo. A ideia de local é que, tipo, a informação que aquele agente tem é só naquele local, é localmente, beleza? É que nem eu disse lá, o cara, ele só olhou a placa, falou, ó, a informação que eu tenho é essa, é uma placa na estrada, para cá é tanto, para lá é outro tanto, eu vou para o menor, ok? Essa é a informação que ele tem, uma informação local. Percebam que a Lívia já ficou inconformada, essa informação não garante o melhor resultado. Beleza? Não garante o melhor resultado. Mas é o que a gente está estudando no momento para a gente começar a pensar na ideia de otimização que a gente vai avançar mais à frente e depois cair em machine learning com essa ideia, beleza? Que é o foco, tá? Então,
A ideia básica é, o agente está em A, vai ser sempre assim, percebam que isso é recursivo, ele se repete sempre essa tarefa. O agente está em A, ele avalia, então, os seus vizinhos, B, C e D, aquele de menor custo, ele avança. Tipo, aqui o menor custo, nesse caso, é o C. Ele avança para C. E aí, em C, agora ele repete a mesma tarefa. Ele avalia os seus vizinhos e avança, expande para aquele de menor custo. Ok? Então, essa é a ideia da busca local, com essa abordagem gulosa, na qual ele vai aceitando aquela provável melhor solução e ele aceita e avança sempre, ok? Para chegar no destino. Deixo aqui um link sobre algoritmos gulosos, ok? Eu coloco agora um exemplo aqui, que é o seguinte, né? Esse é o resultado da nossa busca local, beleza? Então, se a gente executasse, né, para, por exemplo, ilustrativo, nós iríamos avançar de A para B. Em B ele vai avaliar qual é o vizinho de menor custo. Entre o D e o E é o E, ok? 55. E do E ele avança para o próximo vizinho. Só tem um, que é o F, com custo 20. Somando, né, somando essas distâncias, o custo de 155, beleza? Então, a minha função F retornaria 155. Esse é o custo dessa solução, e eu quero minimizar isso. Esse é o caminho mínimo? Essa seria a solução, né? A solução, então, ótima seria o caminho A, B, E, F. Esse seria o melhor caminho para chegar em F, o de menor custo. Tá certo? Alguém achou se tem um caminho que é menor que 155? Beleza. Então, essa é a tal da solução ótima. Beleza? Esse algoritmo, então, essa ideia de busca local para esse caso funcionou. Beleza? Nós encontramos a solução ótima. E verifiquem que é muito eficiente. Tá? Eu não tive que ficar avaliando um monte de caminho, igual uma busca exaustiva, eu fui avançando, e só com essa ideia que a Carol levantou ali, a gente resolveu o problema. Tá? É inteligente, não é? Foi relativamente mais inteligente que exaustiva. Beleza? E agora, para esse outro cenário. Agora a Lívia vai pular na cadeira aí, hein? Esse cenário aparenta ser até mais simples. Eu quero sair de A e chegar em E. Mas até com esse exemplo simples, né? Um problema relativamente fácil, não é mesmo? Poucos nós, poucas arestas. A nossa busca local iria dar 299 a distância. Seria o ACE. Ele vai avançar sempre para o menor caminho local. Beleza? 299. Entretanto, o caminho de custo mínimo, tá? A solução ótima é o outro caminho, o ABDE. Tudo por conta, né? Tudo por conta desse 99 aqui, né? Então, se não fosse
essa placa aí, logo na saída da cidade A, dizendo que B é mais distante que C, o resultado ótimo não foi alcançado, beleza? Então, essa busca local, ela não, esse nível de informação que ela fornece é incompleto ainda para a gente alcançar o menor caminho possível, beleza? Como ela é gulosa, ela não retrocede, ela avança até o fim, beleza? Então ela não percebe ali igual a ideia que a Lívia deu, e de repente, opa, esse caminho é pior, hein? Vamos desistir desse e pegar o outro. Ok? Ideias nesse sentido, realizando um backtracking, tá? Aparentemente não é feito isso. Então, o caminho de custo mínimo é 297, é o outro. Então, portanto, né, essa busca local, essa ideia inicial nossa para começar a brincar, né? Com relação à otimalidade, não garante a solução ótima. Tá? O caminho de menor custo, no caso desse problema de minimização. Tá? Então, nós queremos um menor caminho, ela não garante solução ótima. Tá? Você viu que para um caso funcionou, para esse parece ser mais simples que o anterior e não funcionou. Tá? Tem um problema também de completude, que é quando você, de repente, não encontra uma solução. Beleza? Não alcança nenhuma solução. Você pode não alcançar uma solução possível quando você entra num loop em que um grafo não dirigido, né, quando você pode ir e voltar, de repente o caminho menor é de A para B, e depois em B o menor caminho é ir para A. Esse de B você volta para A. E aí depois de A você volta para B, depois de B você volta para A, porque o menor caminho é sempre esse. E aí você entra num loop e você não alcança uma solução. Então esse é um problema desse tipo de busca, tá? Professor, Oi, alguma dúvida? agora que você está falando da completude, me veio uma coisa. E se ele parar num ponto em que todas as opções é a mesma distância? Aí ele escolhe qualquer uma ou ele trava? Aí, então, essas são, né, o diabo está nos detalhes, né? Aí você precisa estabelecer alguma estratégia para esse agente. Você deve pensar em empates mesmo. E quando essa função objetiva oferece um empate, tomar uma decisão. Avaliar alguma outra coisa. Conforme eu estou te falando, né, falando para vocês, eu só estou dando um exemplo, mas essa forma de resolução de problemas é uma coisa que o projetista desse sistema tem que sentar e pensar, falar, cara, e se der empate? Você pode optar por avaliar uma outra situação, sei lá, tipo, deu empate, mas então vou avaliar uma outra função quando dá empate. Qual que não tem pedágio? Ou qual que não tem estrada de terra? Ou qual é o menos congestionado? Ou opta de maneira aleatória. Tipo, deu empate, eu quero a primeira. Ou sorteio. Tudo vai envolver um custo para você tratar essa questão que possa acontecer. Aí você vê aquilo que tem o menor custo de tempo mesmo, de resolução, fala, cara, e agora? Vai ter que avaliar outras coisas. Mas percebe, a ideia é embutir uma certa inteligência que nós teríamos se acontecesse com a gente isso. Chegou lá, porra, tudo o mesmo caminho, tudo a mesma distância. O que eu faço? Então, a ideia é embutir aquilo que você quer que o agente faça de maneira razoável, uma saída razoável. Tá? Então, basicamente, você decide. O mais simples, quando tem empate, era decidir aleatoriamente. Falar, sorteio um desses. Ou pego o primeiro que eu achei. Primeiro vizinho que eu investiguei aí. Ou o último. A Lívia está se superando, hein? Entendi, obrigada. Tá ótimo. Alguém tem mais alguma pergunta? A Lívia já quer então. Ela já quer que debugue. Quer encontrar problema. Bom, então, em resumo, né? E aí eu vou deixar para vocês pensarem, né? Assim, essa busca simplista que a gente começou a ver para
aquecer os motores aí, né? Ela é considerada informada, tá? É uma busca informada. Por que informada? Porque você fez uso de um certo conhecimento, tá? Qual é esse conhecimento? Das distâncias ali. A distância que você sabe para a sua vizinhança, tá? Para os seus estados vizinhos, você sabe essa distância, tá? Então, além da definição do próprio problema, tá? Que é alcançar o caminho mínimo, avançando estado a estado, cidade a cidade, um problema bem delimitado, né, vasculhando algumas arestas, que são as estradas. Além dessa definição do problema, você conta com uma ajuda de informação, de um conhecimento, que é a distância de cada aresta, o peso das arestas vizinhas ao seu estado atual, ok? As arestas ligadas ao seu estado atual, apenas isso, tá? Apenas isso. Então, esse tipo de busca, ela é considerada informada, tá? E você conta com essa ajuda de uma informação a mais. Existem as buscas não informadas. Essa informação não estaria disponível, tá? E aí tem algoritmos, né, estratégias para se resolver quando a busca é não informada, quando você não tem informação nem da quilometragem ali. Tem formas de se resolver isso a um certo custo, beleza? E há uma certa chance de você alcançar a solução ótima, beleza? Se torna mais difícil. Você vai levar um tempo a mais para você encontrar, mas existe essa busca não informada, que é basicamente algoritmos que realizam busca em grafo, busca em profundidade, busca em extensão, a busca de custo uniforme. Tudo isso são estratégias que operam sobre grafos, tá? Não vou tocar nesse assunto da não informada, que está no capítulo 3 do Russell e Norvig, tá? Busca não informada. Tá? Para que a gente possa ganhar tempo, senão não é possível cumprir a ementa. Tá? Então, não vou tocar nesses assuntos. Quem quiser saber mais sobre aquelas que não são informadas, é o capítulo 3 do Russell e Norvig, ok? A Bíblia da AI, tá bom? E, de fato, né, essa busca não é adequada. Tá? A Lívia viu isso rapidinho. Né? Ela não é adequada quando o caminho importa. Então, nós estamos procurando o melhor caminho, o melhor circuito, tá? O caminho é parte da solução que você quer alcançar, certo? Perceba que essa busca não liga muito para o caminho. Essa busca, ela só olha localmente para onde ela vai e vai. Eu falei que é guloso, né? Ele, quero esse aqui, ó, pá, fui ali, beleza? E dali ele vai para outro e ele vai indo. Ele não liga muito em mapear os caminhos possíveis, em retroceder, em optar por desistir de um caminho e ir para outro, tá? Então, ele não guarda na memória, por exemplo, esses caminhos. Não é guardado na memória. O que é guardado na memória, né, em variáveis, quando esse sistema está funcionando, é só o caminho atual e o peso das arestas ligadas a ele que levam a sua vizinhança à frente, ok? Então, essa busca está faltando mais informação. Está faltando mais informação, tá? Essa informação faltante tem a ver com uma heurística em que não apenas liga em avaliar só a quilometragem à frente, tá? Da sua vizinhança à frente, até a próxima cidade, até o próximo ponto. Mas sim ter uma estimativa, uma função que estime a distância do ponto onde ele está até o destino final. Então, talvez vocês possam ter pensado isso. Se tentasse avaliar a distância daquele ponto até o destino final, a gente teria uma informação a mais para conseguir avançar com maior sucesso. A gente não avalia até o destino, a gente avalia até o próximo ponto, a vizinhança, o local. A gente só enxerga localmente. Beleza? Ficou claro? Quando a gente deve tentar criar uma heurística, né, que é uma função que consiga avaliar
a distância até o destino final, a gente está tratando de algoritmos mais interessantes para quando o caminho importa. Quando o caminho importa. E esses algoritmos eu deixo para vocês investigarem no capítulo 4 do Russell e Norvig, que é a busca gulosa pela melhor escolha e a busca à estrela. Tá? Bastante conhecida a busca à estrela. Para essas buscas, o caminho importa. Tá? A busca que a gente fez, embora indiretamente alcance o caminho, a gente consegue mapear por onde ele passou e definir esse caminho, ele não está exatamente pegando um conjunto de caminhos e investigando qual é o melhor. Ele está só avançando para uma opção que ele julga ser a melhor naquele momento, até chegar no destino, ok? A busca à estrela é muito usada para jogos, tá? Em cenários de jogos, onde existe, de repente, um oponente, um bot, né, da máquina, né, é ali o famoso, eu não manjo, estou desatualizado para cacete nisso, né, mas tem lá o monstro, beleza, tem lá o seu oponente, minha época era do Counter-Strike, nem sei mais ou Doom, do Duke Nukem, tem lá o monstrão do Duke Nukem e o rapaz ali do Duke Nukem tem que sair metralhando ele, tá? Mas o jogo tem uma certa inteligência, no qual esse monstrão aí não vai ficar aleatório, ou batendo a cabeça. Às vezes acontece até em jogo moderno, né? Você chega num ambiente, o oponente do computador tá batendo a cabeça na parede lá, e aí você passa numa boa, beleza? Mas essa inteligência em jogos pode tentar, através da busca à estrela, fazer com que esse oponente te encontre, conseguindo trafegar no cenário, né, às vezes enxergando aonde estão as paredes, etc., e consegue, então, trilhar um caminho para alcançar ou seguir o seu oponente. Qual é o caminho mais curto para chegar, né? Então, ele tem que andar nesse cenário do jogo, não batendo a cabeça na parede, não pulando no rio, não pulando da ponte, beleza? Então, isso é uma função de custo, ou, aliás, uma função heurística que a busca à estrela consegue determinar para que ele mostre para o computador qual é o menor caminho até você para metralhar você. Beleza? Alguma pergunta? Então, essas ideias, percebam só, a IA já avança para essa parte de IA em jogos, que é um ramo gigantesco também, a IA em jogos. Nós não temos tempo para tocar nesse assunto, então eu vou deixar para uma próxima, né? Não faz parte da ementa também, e aí a gente vai avançar, né, para outras ideias dentro da ideia da busca local, beleza?